Olá, olha, já parou para pensar na quantidade assim absurda de estratégias de aprendizagem que a gente ouve por aí? É impressionante. Alguém até se deu ao trabalho de contar e achou mais de 4.400 termos diferentes. Aí fica a pergunta, né? No meio de tanta opção, como é que a gente sabe o que funciona de verdade? E talvez mais importante, quando usar cada uma? É exatamente isso que a gente vai tentar desvendar hoje. Vamos mergulhar fundo, fazer uma análise mesmo sobre as estratégias que realmente parecem eficazes. Mas, assim, a ideia não é só listar um monte de técnicas, sabe? O que a gente quer é entender a lógica por trás, por que e quando elas funcionam melhor. E para isso a gente se baseou num trabalho bem interessante. Exato. A nossa conversa aqui vai girar em torno de um artigo de revisão muito importante, que saiu em 2016. É do John Hattie e do Gregory Donoghue. O nome é Estratégias de Aprendizagem, uma síntese e modelo conceitual. E olha, é um trabalho pesado, viu? Eles juntaram os resultados de 228 meta-análises. Uau, 228! Sim, e meta-análise já é um estudo que combina vários outros, né? Então imagina a quantidade de dados. Milhões de estudantes envolvidos. E o objetivo deles, que a gente vai seguir aqui, é usar um modelo de aprendizagem que eles propõem como se fosse um mapa mesmo. Um mapa para a gente conseguir navegar por essa imensidão de estratégias e entender quais são as mais potentes em cada fase, em cada território da aprendizagem, digamos assim. É uma forma de organizar a casa, né? Um mapa para aprendizagem, adorei a ideia. Então tá, vamos abrir esse mapa. Mas antes da gente ir direto para os detalhes do modelo, acho que vale a pena falar um pouquinho do contexto educacional que o artigo comenta, né? Eles falam que, nas últimas décadas, muitos sistemas de ensino, principalmente no Ocidente, começaram a focar muito no desempenho que dá para medir, né? A gente pensa logo naqueles testes grandes, tipo PISA, PIRROS, que medem leitura, matemática, ciências. Parece que rolou uma pressão maior por esses resultados, talvez deixando um pouco de lado aquele foco mais tradicional em ensinar a aprender. É, exatamente. Mas a sacada interessante que Hatch e Donoghue trazem é que, apesar dessa pressão toda por nota e teste, o dia a dia ali na sala de aula, bom, sempre foi e talvez devesse ser focado no processo mesmo, sabe? Nas estratégias para aprender melhor. Os testes são tipo uma foto, né? Mas a aprendizagem é o filme todo. O foco deveria estar no filme. Faz todo sentido o filme, boa analogia. E como é que esse modelo deles ajuda a gente a entender melhor esse filme? Olha, a ideia central é até simples, mas é poderosa. A eficácia de uma estratégia depende totalmente do estágio em que o aluno está. Não tem essa de bala de prata, sabe? Uma única estratégia que resolve tudo. É mais como uma caixa de ferramentas. Você tem que saber qual ferramenta usar para cada momento da construção. E, para entender isso, o modelo tem algumas peças-chave. Primeiro, eles falam das características de quem está aprendendo. O viajante do mapa. Skill, a habilidade. Will, a vontade. E thrill, o entusiasmo, a motivação. E o interessante é que eles veem isso como ponto de partida e, ao mesmo tempo, como destino. São coisas que a gente traz para aprender, mas que a gente também quer desenvolver com a aprendizagem. Legal isso. Entrada e saída ao mesmo tempo. Exato. Depois, um ponto que eles batem muito na tecla: os critérios de sucesso. É fundamental que o aluno saiba, assim, com clareza, o que significa ter sucesso naquela tarefa antes mesmo de começar. É saber para onde ir no mapa, né? Ah, isso é crucial mesmo, senão a gente fica perdido. Totalmente. Aí vem as fases da aprendizagem, que são os territórios do mapa. A aprendizagem superficial, a profunda e a transferência. E aqui tem um detalhe importante. Dentro da superficial e da profunda, eles separam um momento de aquisição, quando você tem o primeiro contato com a ideia, e um de consolidação, que é quando você pratica, fixa aquilo para usar depois. Entender essa dinâmica, adquirir e consolidar, tanto no raso quanto no fundo, é o pulo do gato para escolher a estratégia certa. Aquisição e consolidação. Ok. E claro, tudo isso acontece num ambiente de aprendizagem. O contexto físico, social,
tudo influencia. Beleza, o mapa tá bem desenhado. Vamos explorar, então, começando pelas características do aprendiz? Skill, will e true. O que a pesquisa diz sobre a habilidade, o skill? Bom, aqui o ponto de partida é quase um mantra na educação, né? Conhecimento prévio é rei. O artigo até cita aquela frase famosa do Ausubel: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. E os números confirmam isso assim de forma esmagadora. As meta-análises mostram uma ligação fortíssima entre o desempenho anterior e o futuro. O tamanho de efeito médio, que a gente chama de ES... Ah, o ES é a medida do impacto, né? Isso, o ES médio é de 0,77, o que é considerado um efeito bem grande, bem relevante. Nossa, então o que a gente já sabe realmente prepara o terreno para o que vem depois. Faz muito sentido. E fora o conhecimento prévio, o que mais entra aí no skill? Eles mencionam também a memória de trabalho como algo chave. Aquela capacidade que a gente tem de segurar e manipular a informação na cabeça enquanto está fazendo alguma coisa, sabe? Sei, tipo fazer uma conta de cabeça. Ok. E o will? A vontade. O que seria essa disposição para aprender? O will é mais sobre as atitudes, os hábitos mentais. O artigo cita umas ideias do Guy Claxton sobre o aprendiz poderoso. Fala de resiliência, né? Saber lidar com dificuldade, desenvoltura, ser flexível cognitivamente, reflexão, ter consciência de como você aprende e relacionamento, saber interagir e aprender junto. São disposições importantes. E como é que isso aparece nos resultados? Essas disposições fazem diferença? Fazem e muita. A autoeficácia, por exemplo, que é basicamente acreditar que você é capaz de ter sucesso naquilo, aparece com um impacto gigante, um dos maiores que eles encontraram. É S de 0,90. Caramba, 0,90. Acreditar em si mesmo realmente funciona, então. Muito. Outro ponto é a ansiedade. Reduzir a ansiedade ajuda. Claro, tem um efeito positivo moderado, ES de 0,45. Mas olha que interessante, o artigo sugere que talvez seja mais produtivo ensinar estratégias para lidar com a ansiedade, sabe? Do que só focar em diminuir o nível dela. É dar ferramenta para o aluno enfrentar o desafio. Isso é uma ótima sacada. Dar ferramentas, não só tentar. Eliminar o sentimento. E teve um ponto sobre mentalidade, o mindset, que eu achei curioso. Aquela ideia de mudar de mentalidade fixa para de crescimento, sabe? De que a inteligência pode ser desenvolvida. O estudo mostrou um impacto baixo nas intervenções, né? ES de 0,19. Por que será? Foi baixo mesmo. Os autores levantam a hipótese de que talvez o próprio sistema escolar, com foco em nota, comparação, acabe meio sem querer reforçando esse ideia de que a habilidade é fixa, sabe? Daí fica mais difícil para uma intervenção pontual mudar essa crença que já está mais enraizada no ambiente. Mas é uma especulação deles. Entendi. Faz sentido. E o thrill, o entusiasmo, a motivação? O que a pesquisa mostra aí? Tem surpresa também? Tem sim. Sabe aquela distinção clássica entre ter metas de maestria, querer aprender por querer, saber, e metas de performance, querer ser melhor que os outros, tirar nota alta? Sei, claro. A gente sempre ouve falar disso. Então, nas meta-análises que eles juntaram, a correlação disso com o desempenho acadêmico foi bem baixa, surpreendentemente baixa, coisa de 0,10, 0,15, muito pouco. Nossa, sério? Isso é bem contraintuitivo. A gente tende a valorizar tanto a motivação de querer aprender, o tal amor ao saber, mas os dados gerais não mostram essa ligação tão forte com as notas. É isso. É isso, pelo menos nessas médias gigantescas. Parece que um outro modelo, do John Biggs, se encaixa melhor com o que acontece na escola. Ele fala de abordagens: superficial, profunda e de realização, achieving. Essa abordagem de realização é mais estratégica. O aluno foca em ter bons resultados, nota, passar de ano, mas otimizando o esforço. Parece que essa abordagem, talvez junto com a profunda, está mais ligada ao sucesso escolar que a gente mede. E os números confirmam isso. Os ES Confirmam a abordagem profunda, que busca entender mesmo, e a de realização, a estratégica, tem efeitos bem mais positivos. O ES fica ali entre 0,63 e 0,75 para profunda e 0,70 para realização. Já a abordagem superficial, só decorar o mínimo, ou a de performance pura, só querer ganhar do outro, tem efeitos bem mais baixos, podendo até ser negativos, tipo entre 0,11 e menos 0,19.
Entendi. Então, o mais importante parece ser ter metas claras e se engajar de alguma forma, seja buscando entender a fundo, seja sendo estratégico para ter resultado, ou uma mistura dos dois. Exatamente. O simples fato de ter metas de aprendizagem já tem um efeito positivo considerável, ES de 0,48. E ensinar o aluno a ver que o sucesso dele vem do esforço também ajuda. Conecta a vontade, o eu, com o resultado. Muito bom. Ok. Saímos das características do aprendiz. Agora, critérios de sucesso. Você disse que isso era fundamental. Aqui a mensagem é forte mesmo. Saber de forma clara, explícita, o que é ter sucesso antes de começar a aprender. Isso maximiza o impacto. O efeito geral de ter essa clareza é alto, S de 0,54. E como é que a gente garante essa clareza na prática? O que funciona? Olha, tem estratégias bem diretas e eficazes. A mais óbvia, mas com um impacto enorme, é o professor fornecer explicitamente os critérios para os alunos. O ES disso é 1,13. É altíssimo. Nossa, só dizer claramente o que se espera já faz essa diferença toda? Faz. Outras coisas que funcionam bem são atividades de planejamento, de previsão sobre a tarefa, ES igual a 0,76, e ajudar os alunos a definir intenções claras de como eles vão alcançar as metas, ES igual a 0,68. É como dar o alvo e ajudar a mirar, sabe? Tem um exemplo ótimo no artigo sobre mapas conceituais que ilustra bem isso, né? É perfeito. Se você só dá um mapa conceitual pronto para o aluno estudar, o efeito é baixo. Mas se você constrói o mapa junto com os alunos, fazendo eles pensarem nas relações entre as ideias... E o efeito é bem maior. Exato. ES de 0,64, porque não é um mapa em si. É o processo de entender a estrutura, de criar aquele cabide mental, como você falou, para organizar o que vai vir. Perfeito, faz todo sentido. Agora vamos para o ambiente de aprendizagem. O que a pesquisa diz sobre aquelas coisas que a gente sempre se preocupa? Estudar com música, melhor hora do dia, essas coisas. Pois é, aqui vem mais umas surpresas, viu? Especialmente para quem investe horrores em criar o cantinho de estudo perfeito. Muitos desses fatores ambientais que ganham muita atenção nas médias das meta-análises mostraram ter um efeito baixo, às vezes quase zero, na aprendizagem. Por exemplo, música de fundo, ES de menos 0,04, levemente negativo. Negativo? Nossa! O aluno ter controle total sobre o ritmo de aprendizagem, ES de 0,02, quase nada. A hora do dia que escolhe para estudar, ES de 0,12. Apoio social percebido, ES de 0,12 também. Tudo muito baixo. Mas e coisas como sono, exercício físico, isso parece tão básico, tão importante. Sim, e são cruciais para a saúde, sem dúvida. Mas o efeito médio direto na aprendizagem nessas análises também não foi grande. Sono ficou com o ES de menos 0,05 e exercício com 0,26. A explicação mais provável é que a maioria dos estudantes nesses estudos já tinha níveis, digamos, suficientes disso. Claro que se alguém está privado de sono ou é totalmente sedentário, vai ter impacto negativo, óbvio. Mas dentro de uma faixa normal, o efeito extra na aprendizagem medida parece pequeno se comparado com as estratégias em si. O foco talvez deva ser mais nas estratégias do que só no ambiente. Entendi. O ambiente não é a chave mestre, então. Foco nas estratégias. Vamos lá, então. Mergulhar nas fases da aprendizagem, superficial, profunda e transferência. Qual é a lógica geral aqui? A lógica é que não dá para queimar etapa. A aprendizagem superficial, que é dominar os fatos, o vocabulário, a informação básica, e a aprendizagem profunda, que é entender as relações, os princípios, o significado, são as duas importantes, essenciais. E geralmente elas vêm numa sequência. A gente precisa da base superficial para poder construir o entendimento profundo. E aí sim conseguir transferir esse conhecimento para situações novas. Tem um modelo chamado Solo que ilustra bem isso. Ele mostra como a compreensão vai ficando mais complexa, desde saber uma coisa solta até conseguir relacionar tudo e aplicar de forma abstrata. É essa a progressão do superficial para o profundo. Certo. E lembrando que dentro do superficial e do profundo tem aquisição e consolidação. Vamos começar pela aquisição superficial. Quais estratégias são boas para esse primeiro contato com a informação?
Aqui, o lance é capturar e organizar a informação que está chegando. Estratégias visuais funcionam muito bem. Fazer esquemas, mapas mentais, transformar a informação de alguma forma, o S alto, 0,85. Usar mnemônicos, aquelas tecnicazinhas para lembrar listas ou fatos, também ajuda bastante, S igual 0,76. Resumir o material, S igual 0,66, e fazer anotações de um jeito eficaz, S igual 0,50, também são úteis nessa fase. E aquela ideia de treinar a memória de trabalho diretamente? Funciona? Então, aqui tem que ter um pé atrás. Existem programas para isso, tipo Cogomed, né? E eles mostram que as pessoas melhoram naquelas tarefas específicas de memória que o programa treina. O efeito do treino existe, é S0,72. O problema é que a transferência desse ganho para outras áreas, para o desempenho em matemática, em leitura, parece ser mínima, quase zero, segundo as pesquisas. Então talvez seja mais jogo para o professor focar em reduzir a carga cognitiva desnecessária na aula, simplificar a informação, do que tentar aumentar a memória de trabalho do aluno isoladamente. Interessante essa visão. Ok, então adquirimos a informação superficial. E para consolidar? Para fazê-la ficar, o que funciona na consolidação superficial? Essa fase é prática pura. É sobre fixar para poder lembrar depois. Aqui não tem segredo. Esforço e prática são fundamentais. A prática deliberada, aquela focada com feedback, é crucial. O simples esforço que o aluno coloca também conta muito. Ensinar e memorizar o que foi entendido não é decoreba. É memorização com significado também é importante. E um campeão aqui é a prática espaçada. Estudar um pouquinho, várias vezes ao longo do tempo, é muito, muito mais eficaz do que tentar enfiar tudo na cabeça de uma vez só. A famosa curva do esquecimento, né? Espaçar combate isso. Exatamente. E receber feedback e usar esse feedback para ajustar. Mas fazer testes práticos com frequência. Tudo isso ajuda a consolidar a base superficial. Perfeito. Então, depois de entender o básico, tem que ralar. Praticar, espaçar, testar, usar o feedback. Saindo do superficial, como é que a gente entra na aquisição profunda? O que muda? Aqui o jogo vira. A gente entra no campo da autorregulação, da metacognição, é o aluno pensando sobre como ele pensa, monitorando como ele aprende. O artigo até usa uma imagem legal. O aluno vira meio que professor de si mesmo. Professor de si mesmo, gostei. E quais estratégias ajudam nisso, a adquirir o entendimento profundo? As estratégias-chave aqui são a elaboração, que é conectar o novo com o que você já sabe, explicar para si mesmo, sabe? E a organização, estruturar a informação de um jeito lógico. Juntas, elas têm um efeito bem forte. Monitorar ativamente quais estratégias estão funcionando para você e usar estratégias metacognitivas no geral, planejar, checar se está entendendo, avaliar o próprio processo, tudo isso é essencial. É ir além do que foi dado, buscar as conexões, o significado. Certo. E para consolidar esse entendimento mais profundo, depois que a gente fez as conexões, como faz para isso grudar de verdade? Para virar parte do nosso jeito de pensar? Olha, a consolidação profunda parece ganhar muito com a interação com os outros e com a reflexão. Discutir o assunto em sala, com os colegas, com o professor, tem um impacto altíssimo, ES 0,82. Buscar a ajuda dos colegas também é muito bom, ES 0,83. Mas tem um detalhe importante que o artigo frisa. A ajuda boa é adaptativa, aquela que te ajuda a entender o processo, não a ajuda expediente, que é só pegar a resposta pronta. Ah, sim. A diferença entre aprender a pescar e só ganhar o peixe, né? Faz total sentido. Que mais funciona para consolidar em profundidade? Se fazer perguntas sobre o material, o autoquestionamento e explicar em voz alta para si mesmo, a autoverbalização. São estratégias poderosas, ES 0,64. E reservar um tempo para avaliar, para refletir sobre o que e como aprendeu também tem um efeito grande. ES 0,75. E aquela ideia de ensinar para alguém? Ajuda? Ajuda sim. Ser tutor de um colega, ES 0,54, e participar de atividade de aprendizagem colaborativa,
ES 0.38, também são eficazes. Parece que esse processo todo de ter que organizar as ideias para explicar, de falar, ouvir os outros, debater, isso força uma consolidação mais profunda mesmo. Muito bom. Chegamos então na última fase, transferência, que é o grande objetivo, né? Usar o que a gente aprendeu em situações novas, o que é a chave aqui. A pesquisa aqui aponta para uma habilidade bem específica, que vem da teoria do Ferenc Morton, é a capacidade de conscientemente perceber as semelhanças e as diferenças entre a situação onde você aprendeu algo e a nova situação onde você precisa aplicar. Fazer essa análise comparativa antes de sair aplicando o conhecimento tem um efeito, olha, gigantesco. É esse de 1.32. Uau, 1.32? É um efeito enorme mesmo. Mas isso a gente faz naturalmente ou tem que aprender a fazer? Tem que aprender. Precisa ser ensinado de forma explícita. As pessoas não costumam fazer essa análise comparativa sozinhas, automaticamente. Ensinar os alunos a se perguntarem, tá, o que é igual aqui? O que tem de diferente? Como isso muda o jeito de aplicar o que eu sei? Parece que essa é a chave para destravar a transferência do conhecimento. Fascinante isso. Olhando para esse mapa todo agora, skill, will, thrill, critérios de sucesso, as fases, o ambiente, quais seriam as grandes mensagens para levar para casa? Olha, a primeira, e talvez a principal, é essa. A estratégia certa, na hora certa. Não adianta ficar usando mnemônico, que é para coisa superficial, quando a tarefa pede análise crítica, que é profunda, ou aplicação num problema novo, que é transferência. É preciso ter um leque de estratégias e, principalmente, saber diagnosticar. Onde eu estou na aprendizagem agora? Qual o objetivo dessa tarefa? Para daí escolher a ferramenta certa. E a segunda grande mensagem, pelo que entendi, é que o contexto importa demais. O artigo defende muito, citando gente como Dylan Wiliam, que não adianta muito ensinar técnicas de estudo num curso genérico, separado das matérias. As estratégias têm que ser ensinadas e praticadas dentro da disciplina. Pensar criticamente em história é diferente de pensar criticamente em matemática, né? Exatamente. O jeito de usar a estratégia muda. E o modelo também ajuda a gente a entender uns resultados que parecem estranhos na pesquisa. Por exemplo, porque às vezes a aprendizagem baseada em problemas, o PBL, que parece tão legal, mostra efeito baixo, S igual a 0,15. Com o modelo a gente pode pensar. Talvez seja porque usam o PBL antes do aluno ter a base superficial necessária. Ele funciona bem melhor depois que essa base existe. Outro exemplo, analisar os próprios erros. É ótimo para aprender em profundidade. ES igual a 0,80. Mas pode atrapalhar se for feito muito cedo, lá na aquisição superficial. ES igual a menos 0,15. O timing é tudo mesmo. Entendi. O modelo ajuda a resolver esses paradoxos? Então, no fim das contas, o que é aprender de verdade, olhando por essa lente? É fazer essa jornada completa, né? Ir do superficial para o profundo e conseguir transferir. É desenvolver o que o David Perkins chamou de saber se virar num assunto. Não é só acumular informação, é ser capaz de usar essa informação de forma flexível, adaptativa, para resolver problemas novos, para conseguir descobrir as coisas por conta própria, é ter autonomia intelectual. Certo. Então, recapitulando rapidinho, a eficácia depende totalmente da fase em que a gente está adquirindo ou consolidando, no superficial ou no profundo, ou tentando transferir. Saber o objetivo, os critérios de sucesso, logo de cara, é fundamental. E aquelas características do aprendiz, habilidade, vontade, entusiasmo, não são só o começo, mas também são resultados que vão se alimentando ao longo do caminho. A sério mesmo que essa pesquisa e esse modelo indicam, a consequência é forte. As estratégias de aprendizagem tinham que ser ensinadas de forma totalmente integrada ao conteúdo das matérias. E aí fica a pergunta, né? Como é que a prática na escola poderia mudar se a gente realmente abraçasse isso? Ensinar estratégia no contexto e focar de verdade em desenvolver a habilidade de transferência. E se a gente ensinasse sistematicamente os alunos a fazerem aquela análise, o que é igual, o que é diferente, antes de aplicarem o que sabem? Será que isso ajudaria a combater o que os autores chamam de tirania do sucesso? Aquela mania de usar a mesma estratégia que deu certo antes,
mesmo quando o problema novo pede outra coisa. É algo para a gente pensar, né? Para refletir.